Sou Angela Sutton, 34 anos, fundadora de uma startup de tecnologia em educação que construí do zero em São Francisco. Meu avô, meu alicerce, faleceu há 6 meses, deixando um vazio que nada poderia preencher. Ele era meu maior incentivador, aquele que acreditava em mim quando minha própria família não acreditava. No último fim de semana, minha irmã me convidou para um jantar em família na casa dela em Austin, Texas, dizendo que queria se reaproximar depois de anos de distância. Entrei cheia de esperança, segurando uma pasta com provas que passei meses reunindo, mas a noite virou um pesadelo rapidamente à mesa do jantar. Minha irmã se levantou, pegou um copo de água e despejou sobre a minha cabeça, zombando. Você tem 5 minutos para sair da minha casa. Meus pais aplaudiram, com os olhos brilhando de aprovação. Enquanto minha tia permanecia em silêncio, enxuguei o rosto, sorri friamente e tirei um grosso maço de documentos da minha bolsa. Muito bem, disse eu, com a voz firme. Vocês têm apenas 5 minutos para rezar. O que aconteceu em seguida despedaçou nossa família para sempre, revelando uma traição que eu nunca tinha imaginado. Eu havia descoberto segredos que eles pensavam estar enterrados. E aquele jantar foi minha chance de virar o jogo. Se você já foi traído pela família, compartilhe sua história nos comentários. Quero saber de onde você é e até onde essa história está chegando. Crescendo em Austin, meu avô foi meu porto seguro depois do divórcio dos meus pais, quando eu tinha 8 anos. O vovô Melvin era dono de uma pequena cafeteria no centro, um ponto onde os moradores se reuniam para cafés fortes e conversas ainda mais intensas. Ele assumiu o papel de pai que eu precisava. Me ensinava sobre negócios enquanto eu ajudava no balcão. Fins de semana significavam organizar as prateleiras ou mexer no velho computador que ele guardava nos fundos. Foi ali que me apaixonei por programação, sonhando com maneiras de deixar a cafeteria mais eficiente, como criar um sistema de pedidos online para os clientes fiéis. Minha irmã sempre seguiu um caminho diferente. Era aluna exemplar, tirava notas perfeitas e ganhava prêmios de design na escola. Mas carregava uma certa mágoa silenciosa. O vovô Melvin elogiava minhas ideias de tecnologia nas visitas de família, dizendo: Angela enxerga o futuro, isso é um domingo. Brandi franzia a testa e cochichava para a mamãe. Ele sempre ignora a filha mais velha, é claramente parcial. Ela forçava um sorriso, mas os olhos deixavam escapar o ciúme. Uma vez, depois que ele passou a tarde me mostrando como consertar a máquina de expresso com um timer digital que eu tinha instalado, ela explodiu comigo, acusando-me de roubar a atenção dele. As conquistas dela em artes nunca recebiam o mesmo brilho dos elogios do vovô. Já meus pais se inclinavam para o lado dela. Linda costumava dizer: a DRY é prática. Vai construir algo de verdade. Wayne apenas concordava, descartando minhas experiências no computador como uma fase passageira. Eles celebravam os boletins dela com grandes jantares, enquanto minhas notas medianas recebiam apenas um encolher de ombros. A tia Sheila percebia a tensão, mas se mantinha neutra. Muitas vezes mudava de assunto nos feriados para evitar brigas. Morava perto e aparecia na cafeteria de vez em quando, mas nunca tomava partido. Dizia apenas que famílias têm suas dinâmicas. À medida que eu crescia, o abismo entre nós só aumentava. Passei vários verões na cafeteria aprendendo com o vovô Melvin sobre serviço comunitário, como doar café para eventos locais. Ele via potencial no meu hobby de programação e me incentivava a seguir esse caminho. Brandi, por outro lado, se dedicava aos seus esboços de design de interiores, conseguindo estágio cedo, mas reclamava em particular de como o vovô parecia favorecer minhas coisas estranhas de tecnologia. Uma noite, depois que compartilhei uma ideia de aplicativo para controlar o estoque de café, ele me abraçou e disse: Você vai mudar as coisas, menina. Quando completei 24 anos, decidi deixar Austin e ir para São Francisco. Minha família foi contra. Linda chorou, dizendo que eu estava abandonando minhas raízes. Wayne me chamou de irresponsável. Parte de mim se perguntava se a oposição deles era preocupação genuína ou apenas uma forma de me manter presa na minha zona de conforto. Brandi me deu sermões sobre estar desperdiçando tempo correndo atrás de sonhos. A tia Sheila ficou em silêncio, acenando de forma neutra na despedida. Apenas o vovô Melvin me apoiou na noite anterior à minha partida. Ele me entregou um envelope com $5.000, economizados da cafeteria.
Construa algo significativo, sussurrou, me abraçando forte. Esse dinheiro foi o que me deu o primeiro impulso. E, enquanto dirigia para fora de Austin, prometi a mim mesma que o faria sentir orgulho de mim. Com o apoio do vovô Melvin em mente, mergulhei de cabeça na construção da minha startup de educação em São Francisco. Os $5.000 que ele me deu cobriram meu primeiro aluguel e o upgrade do laptop, permitindo que eu criasse cursos online para pequenos negócios. Em poucos anos, a empresa cresceu para 20 funcionários e passou a valer vários milhões. Eu me concentrei em criar ferramentas que ajudassem lojas como a dele a se adaptar aos métodos digitais de ensino. Durante todo esse tempo, ligava para ele todos os domingos, compartilhando novidades sobre recursos ou novos clientes. Ele ria e dizia: "Essa é a minha garota." Transformávamos pausas para o café em verdadeiras aulas. Cerca de um ano atrás, a voz dele começou a mudar durante essas ligações. Repetia histórias ou esquecia detalhes da nossa última conversa. Eu me ofereci para voar de volta a Austin, mas ele minimizava, dizendo que só estava desacelerando. Eu deveria ter insistido mais. Enviei presentes, como um tablet personalizado para gerenciar pedidos da cafeteria à distância, mas Brand começou a aparecer cada vez mais na loja. Pelo pouco que ele comentava, ela restringia minhas visitas, alegando que ele precisava descansar do estresse das viagens. Quando tentei ligar diretamente para a cafeteria, os funcionários disseram que ela agora cuidava de toda a agenda dele, já que a saúde estava piorando. As ligações ficaram mais curtas. Ele tomava remédios fortes para artrite, do tipo que deixam a mente confusa. Brand assumiu as consultas médicas e o acesso ao banco, dizendo que era mais fácil já que morava perto. A tia Sheila sabia das mudanças, mas permaneceu em silêncio, me dizendo em uma rara ligação que era melhor não mexer nas coisas. 6 meses atrás, recebi a notícia devastadora: o vovô Melvin havia falecido enquanto dormia. Voei para Austin imediatamente, entorpecida pelo arrependimento. O funeral estava lotado de moradores que amavam a cafeteria dele. Brand organizou tudo, falando sobre a dedicação dele à comunidade com uma emoção impecável. Nossos pais olhavam para ela com orgulho. Ninguém me chamou para dizer uma palavra no escritório do advogado, durante a leitura do testamento. Foi aí que o choque veio. O vovô Melvin havia deixado a cafeteria inteiramente para Brand. Não fazia sentido. Ele sempre falará que seria minha herança, com base nas ideias que eu havia compartilhado para expandir o negócio online. O documento tinha sido alterado apenas algumas semanas antes da morte dele, justamente no período em que estava sob medicação mais pesada. O rosto da BRY endureceu quando questionei, dizendo que ele havia percebido que ela era quem estava presente todos os dias. Linda e Wayne concordaram com a cabeça. O advogado confirmou que era legal, mas algo parecia errado. Deixei Austin confusa. Minha dor, de volta a São Francisco, foi se transformando em desconfiança. Eu não conseguia simplesmente deixar para lá. Contratei um investigador particular especializado em casos de idosos. Nos meses seguintes, as peças começaram a se encaixar. O investigador conseguiu acesso aos registros médicos, mostrando que a confusão mental do vovô Melvin havia atingido o pico justamente no dia da assinatura do testamento, logo depois que Brand havia pulado a medicação de clareza dele. E-mails entre ela e Todd revelavam planos de vender a cafeteria para a construção de condomínios e, assim, cobrir suas dívidas. A tia Sheila havia presenciado algumas restrições, mas escondeu, admitindo ao investigador que achava melhor evitar conflitos. Reuni tudo: registros, e-mails, depoimentos de funcionários, preparando-me para a confrontação. A verdade era clara: eles se aproveitaram dele quando estava mais vulnerável. O trabalho do investigador não parou por aí. Nas semanas seguintes, ele se aprofundou nos últimos meses do vovô Melvin, buscando qualquer comunicação suspeita. Um avanço importante veio de um gravador de voz que eu havia dado ao vovô anos antes, para anotar ideias da cafeteria. O investigador recuperou várias gravações em que o vovô soava lúcido, mas preocupado. Em uma, feita 3 meses antes de sua morte, ele mencionava as visitas frequentes da BRY e como ela insistia para que ele atualizasse o testamento. Ela continua dizendo que a Angela está ocupada demais na Califórnia para se importar com a cafeteria, ele disse, com a voz firme. Mas isso não é verdade. As ideias da Angela modernizariam este lugar sem que ele perdesse sua essência.
Outra gravação registrou a confusão dele em relação à atitude da BRY. Brandi parece ficar irritada sempre que menciona o sucesso da Angela. Hoje, ela explodiu dizendo que Angela não merece a cafeteria, já que deixou Austin. Eu não entendo minhas meninas, construindo algo tão grande. Essas gravações confirmaram que o ciúme da BRY não era novidade. O investigador também encontrou e-mails entre Brandi e Todd sobre a propriedade da cafeteria. Um deles, de 4 meses atrás, dizia: assim que tivermos o controle, podemos vender para sua empresa e pagar o empréstimo da casa. Todd respondeu: condomínios perfeitos ali vão vender rápido. Só garanta que o velho assine logo. As motivações ficaram cristalinas. O investigador puxou os registros financeiros, que mostravam dívidas pesadas, hipoteca atrasada, mensalidades de escola particular em aberto, projetos de construção do Todd parados por causa de maus investimentos. Eles precisavam de dinheiro rápido. E a cafeteria, em um ponto privilegiado de Austin, era a saída perfeita. O papel da tia Sheila também surgiu durante a investigação. O investigador a entrevistou discretamente, e ela admitiu saber das restrições que BRY impunha às visitas. Eu a vi afastando ligações da Angela algumas vezes, confessou. Brandi dizia que era para deixá-lo descansar, mas eu suspeitava de outra coisa. Não falei nada porque achei que manteria a família unida. A neutralidade dela havia se transformado em cumplicidade, protegendo a Brandi às custas do vovô Melvin. O detetive particular notou que ela evitava perguntas mais profundas, mas sua declaração reforçava o padrão de isolamento à medida que as provas se acumulavam. Eu sentia uma mistura de raiva e determinação. O investigador confirmou que Brandi tinha estado presente em todas as consultas médicas nas últimas semanas, chegando a sugerir analgésicos mais fortes que deixavam a mente do vovô Melvin confusa. Depoimentos dos funcionários da cafeteria descreviam como ela havia assumido as finanças de forma abrupta, justamente na época da mudança do testamento. Reuni tudo: gravações, e-mails, registros de dívidas, a confissão da tia Sheila em um arquivo seguro, com a verdade em mãos. Eu sabia que enfrentá-los no jantar de BRY seria o meu momento. Reservei um voo de volta para Austin, pronto para expor o que eles haviam feito. Pousei em Austin com o estômago apertado de expectativa, segurando firme o dossiê de provas que havia preparado. A casa de BRY, em um bairro de alto padrão, transbordava sucesso. Um design moderno e elegante, jardim impecável e um SUV brilhante estacionado na frente. Toquei a campainha, sentindo o peso das minhas descobertas pressionar o peito. Minha irmã abriu a porta, vestida em um traje sob medida, o sorriso forçado, mas cuidadosamente treinado. Ela me conduziu até a sala de jantar, onde uma mesa de carvalho polido estava posta para 5 pessoas. Linda e Wayne se sentavam rígidos, seus rostos mostrando uma mistura de desconforto e expectativa. A tia Sheila fez um leve aceno de cabeça, com a expressão indecifrável. Quando nos acomodamos, o ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. A refeição começou com conversa fiada sobre o clima, minha vida em São Francisco cuidadosamente descrita, sem jamais tocar em nada realmente importante. Então Brandi pigarreou, os olhos afiados de propósito. Tomamos uma decisão, anunciou, lançando um olhar a Todd em busca de apoio. O terreno da cafeteria é valioso demais para ficar parado. Vamos vendê-lo para a empresa do Todd, que vai construir um condomínio. É o movimento mais inteligente. Uma parte de mim se perguntou se aquilo era realmente inteligente para a família ou apenas mais uma forma dela afirmar controle. Meu garfo parou no ar. A cafeteria do vovô Melvin, o coração da comunidade em Austin, reduzida a um lucro rápido. Coloquei o garfo sobre o prato, mantendo a voz firme. Essa cafeteria tem prosperado por décadas. O vovô queria que ela fosse preservada, não demolida. O sorriso de BRY se estreitou. Você não está aqui, Angela. Não cabe a você decidir o que é melhor. Todd entrou na conversa, com um tom presunçoso. O mercado está em alta, os condomínios vão render milhões. Eu retruquei, a voz subindo um pouco. Milhões para quem? Para cobrir suas dívidas? Linda se intrometeu, cortante. Não seja egoísta. A BRY está pensando na família. Wayne assentiu, acrescentando. É um progresso prático.
Fiquei me perguntando se eles realmente se importavam com o legado do vovô ou se só enxergavam o ganho financeiro. A tia Sheila permaneceu em silêncio, os olhos fixos no prato. O ambiente estalava de tensão quando insisti. O legado do vovô não é um caixa eletrônico. Ele confiou a mim aquela cafeteria. Brandi se levantou de repente, o rosto corado. Confiou em você? Você o abandonou para ir viver na Califórnia. Ela pegou um copo d'água e despejou sobre minha cabeça, o líquido gelado escorrendo pelo meu rosto. Você tem 5 minutos para sair da minha casa, disparou, a voz carregada de veneno. Linda aplaudiu, os olhos brilhando de aprovação. Wayne se juntou, batendo palmas devagar, um eco de apoio. A tia Sheila não se moveu, o silêncio dela era ensurdecedor. Enxuguei o rosto, o coração acelerado, mas a determinação firme. Eles achavam que tinham me humilhado, que eu iria sair envergonhada. Estavam enganados. Passei a mão no cabelo molhado, mantendo a compostura. O ambiente ficou suspenso em um silêncio pesado enquanto alcancei minha bolsa e puxei o arquivo grosso. Vamos ver como é a verdade, declarei com calma, batendo o volume sobre a mesa. O sorriso triunfante de BRY desapareceu quando viu a etiqueta. Abri o arquivo. Começando pelos registros médicos. Eles mostram que a confusão do vovô Melvin atingiu o auge no dia em que ele assinou o Novo Testamento. Analgésicos fortes. Doses de clareza puladas logo depois que você, Brandi, assumiu as consultas. Os olhos de BRY se arregalaram. Isso não é. Eu a cortei, puxando a página seguinte. E aqui está o gravador que entreguei a ele. Escutem essa entrada, feita 3 meses antes de morrer. Dei play. A voz do vovô Melvin encheu o ambiente. BRY está pressionando forte sobre a cafeteria hoje. Diz que Angela não merece ficar com ela, já que foi embora. Mas as ideias da Angela manteriam este lugar vivo. A gravação terminou, e eu vi o rosto de BRY perder a cor. Ele sabia que você estava com ciúmes. Mesmo assim, Todd se remexeu desconfortável, a confiança começando a ruir. Passei então para os e-mails. Estas mensagens entre você e Todd planejam a venda antes mesmo do vovô Melvin partir. Assim que tivermos o controle, transformamos em condomínios para cobrir os empréstimos. Você escreveu, suas dívidas estão todas aqui. Hipoteca atrasada, mensalidades da escola, projetos parados. Linda ofegou, as mãos que antes aplaudiam agora cerradas. Wayne evitou meu olhar. A tia Sheila finalmente falou, a voz baixa. Eu sabia sobre as restrições de visitas. Brandi me pediu para apoiá-la. Disse que era para o descanso dele. Eu aceitei para manter a paz, mas via as mudanças. Brandi afundou na cadeira, a raiva se transformando em desespero. Por favor, Angela, podemos dividir 50-50. Fique com metade do valor ou até mesmo com a cafeteria, se quiser. Estávamos nos afogando em contas, a casa, as escolas das crianças. A voz dela se quebrou enquanto implorava, os olhos suplicantes. Todd colocou a mão no ombro dela, mas logo retirou. Eu não tive envolvimento com o testamento, disse, defensivo. Minha parte era só o desenvolvimento depois. Se houve problema, foi com ela. Ele lançou um olhar para o celular, já pensando em advogado. A mudança foi imediata, a frente unida desmoronou em autopreservação. Linda tentou intervir. Nós não sabíamos dos detalhes. Mas balancei a cabeça. Todos vocês permitiram. Wayne permaneceu em silêncio, a aprovação de antes desaparecida. A tia Sheila parecia arrependida, mas não os defendeu mais. À medida que as provas pesavam sobre eles, os pedidos de BRY ficavam cada vez mais frenéticos. Parte de mim se perguntava, seriam eles realmente tão culpados assim? Ou eu estaria exagerando as falhas para consolidar minha vitória? Vamos destruir os planos. Só não torne isso público, implorou. Fechei o arquivo com um estalo. Já é tarde. O promotor tem cópias. Esperem a ligação amanhã. O promotor agiu rápido depois que entreguei as provas.
Em poucas semanas, todos os envolvidos foram entrevistados e Brandi foi formalmente acusada por influência indevida e por se aproveitar de um idoso vulnerável. O Tribunal de Sucessões também foi ágil, invalidando o testamento alterado com base nos registros médicos e nas gravações. As vontades originais do vovô Melvin prevaleceram. A cafeteria era minha. Receber as chaves teve um gosto agridoce. Ao destrancar a porta em Austin, o cheiro familiar de café moído me envolveu como uma onda de lembranças. A queda de Bry foi imediata. Ela aceitou um acordo para evitar julgamento, recebendo liberdade condicional e serviço comunitário. Sua firma de design de interiores a dispensou de imediato, citando preocupações éticas em nota pública. Os clientes cancelaram contratos, deixando-a sem trabalho. Todd pediu o divórcio dias depois das acusações, alegando não saber nada sobre a mudança do testamento. Sua construtora enfrentou forte escrutínio, e investidores se retiraram diante do escândalo. Em poucos meses, a falência veio, e os projetos ficaram parados. Linda e Wayne se afastaram da vida social. A comunidade unida de Austin esfriou assim que os detalhes vieram à tona. Vizinhos que antes frequentavam a cafeteria sussurravam sobre o papel deles em permitir aquilo. Perderam convites para encontros e eventos da igreja, vivendo isolados em sua casa no subúrbio. A tia Sheila ligou uma vez, admitindo que seu silêncio tinha sido errado. Mas eu não respondi. A cumplicidade dela doía fundo demais. Bloqueei todos. Sem mais ligações, sem e-mails, sem vínculos com aquela toxicidade. Doeu no começo, mas a liberdade superou a dor. Com a cafeteria segura, passei a dividir meu tempo entre São Francisco e Austin. Primeiro, garanti aos funcionários que seus empregos estavam preservados. Muitos haviam trabalhado com o vovô Melvin por anos, compartilhando histórias de sua bondade. Expandimos com minhas ideias, pedidos online para retirada, aulas comunitárias sobre técnicas de preparo. Os moradores se mobilizaram com uma campanha de salve à cafeteria, doando tempo para as reformas. Criei um espaço de oficinas para sessões gratuitas, ensinando crianças sobre negócios, assim como o vovô Melvin me ensinou. O lugar prosperou, unindo a tradição a toques modernos. Os clientes assíduos se tornaram como família, parando para conversar enquanto tomavam um café. Numa noite, um cliente de longa data disse: "Seu avô teria orgulho de você." Assenti, sentindo a presença dele em cada xícara servida. Cortar laços com meus parentes de sangue abriu portas para essa família escolhida, construída sobre respeito e valores compartilhados. A lição foi dura: a verdadeira família não é definida por sangue, mas por aqueles que te honram sem impor condições. Defender a justiça, mesmo contra os seus, exige força mas traz clareza. A traição pode ferir, mas escolher a si mesma cura. No fim, encontrei paz não na vingança, mas em preservar o que realmente importava.